Olá, amigos e irmãos que estão agora ligados na Rádio Mateus 633. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Décio, diretamente da cidade de Londrina, aqui no norte do estado do Paraná. Estamos, pela graça de Deus, mais uma vez abrindo o programa Momento da Palavra. Este programa que vai ao ar aos sábados por volta das 8, 8h20 e também aos domingos por volta também das 20 horas, 20h15. Amigos, uma grande saudação a cada um de vocês. Espero que essa semana que passou tenha sido uma semana abençoada. Se algo ficou a desejar, deposita as tuas esperanças nessa semana vindoura, porque as promessas do Senhor se renovam e Ele tem o tempo certo para colocar a bênção nas nossas mãos. Um abraço especial, afetuoso ao pastor João Alves, que é o diretor da Rádio Mateus 633, e a rádio e o pastor estão lá na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, da onde há a transmissão para toda a internet. Também quero saudar a esposa do pastor, a irmã Sônia, os filhos. Lembrando também que a rádio possui o site, que é muito fácil, muito simples de você acessar. É o www.radiomateus633.com. Vai acessar encontrando uma grade musical muito inspirada, 24 horas por dia, devocionais. Como é gostoso iniciar o dia fazendo o devocional, lendo uma palavra, meditando e assim renovando as forças para caminhar passo a passo. Existem outras pessoas que preferem fazer o devocional à noite. Cada um sabe a melhor hora, o melhor momento. Eu particularmente gosto mais na parte da manhã. O principal é fazer o devocional. E ali na Rádio Mateus 633, o site da rádio, você terá os seus devocionais diários. O pastor também entra de quando em quando, 2, 3, 4 vezes ao dia, ao vivo, trazendo uma mensagem muito gostosa, muito edificante, trazendo uma pregação, um estudo. É muito gostoso e vai trazer um crescimento espiritual para a tua vida, tenho certeza disso. O pastor tem bastante conhecimento sobre as Escrituras, e por falar em conhecimento, o pastor João Alves, ele estudou, ele pesquisou e escreveu um trabalho intitulado Teologia do Caráter, que também se encontra no site da rádio. Vamos lembrar o site? www.radiomateus633.com. Nesse trabalho, o pastor ele mostra um pouco das características do nosso Deus, principalmente em relação ao seu caráter. E por que é importante conhecer o caráter do nosso Deus? Ao conhecer o caráter de uma pessoa, nós sabemos exatamente o que ele quer transmitir no momento da sua fala. E com Deus também é a mesma coisa. Quando conhecemos mais profundamente o caráter desse nosso Deus, vamos poder compreender melhor tudo aquilo que ele transmite através das Escrituras. Amém? Esse trabalho também está disponibilizado em download. Se você entrar no site e não puder ler esse trabalho naquele momento, faça um download, deixa aí guardadinho na memória do seu smartphone ou do seu laptop. Você, no melhor momento, mais conveniente, entra lá, acessa e poderá efetuar a leitura e estudar. Gostaria agora rapidamente de fazer uma oração
para dar continuidade ao programa Momento da Palavra. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos reunidos aqui através da rádio e pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo venha agir no coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus, repreendemos também todo o impedimento acerca daquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós neste momento. Que venhamos ouvir a Tua palavra, que possamos meditar e que o Seu Espírito Santo venha trabalhar dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Estamos então iniciando o programa Momento da Palavra e um bom título para a nossa meditação no dia de hoje, penso eu que seria Rejeitados pela sociedade, porém resgatados e amados por Jesus. Você já se sentiu rejeitado em alguma área da sua vida? Eu não sei você, mas eu já me senti rejeitado muitas vezes. Pela sociedade, às vezes pela família, pela namorada quando éramos solteiros, a questão no emprego, algumas pessoas subiam de cargo e a gente se sentia às vezes rejeitado. É assim a vida vai nos ensinando e quanto mais nos aproximamos de Jesus e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos que tudo tem um motivo, inclusive a rejeição, e que o Senhor consegue nos resgatar através do seu amor. Amém? O tema então: podemos sofrer a rejeição dos homens, mas nós somos amados por Jesus, resgatados e amados pelo nosso Jesus. E a leitura está em Lucas 8, verso 26 ao verso de número 31. E depois vamos complementar com o verso 38 e verso 39. Encontramos aqui a passagem que fala sobre um homem que sofreu uma situação muito difícil em sua vida e ele precisou ou foi obrigado a deixar tudo aquilo que ele tinha acesso, família, emprego, amigos, e passou a ser rejeitado por tudo e por todos em razão de uma situação que ele estava encarando. Estamos falando aqui em Lucas 8, verso 26 ao 31, do homem lá de Gadara. E o texto aqui no verso 26 de Lucas 8 inicia da seguinte forma: E Jesus e os seus discípulos navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Verso 28, e aquele homem, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus já havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe então Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Meu nome é Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Verso de número 31. E aqueles demônios rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Pulando agora para o verso de número 38. E aquele homem,
de quem haviam saído os demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu aquele homem dizendo: olha, volta para a tua casa e conta para todos quão grandes coisas te fez o Senhor teu Deus. E aquele homem voltou para casa, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Amém? Que palavra gloriosa, maravilhosa, que faz estremecer os nossos corações. Não é verdade, queridos? Eu sei que é uma leitura que mexe com cada um de nós. Utilizei aqui a versão Almeida corrigida e fiel, e o coração diante dessa passagem chega a pegar fogo. Por quê? É um homem que estava numa situação deplorável e precisava de alguma coisa diferente na sua vida. Com base nisso, eu quero dar um testemunho muito rápido. Aqui na cidade de Londrina, há uns 2 anos atrás, o que é que aconteceu? Era por volta do almoço, meio-dia e pouco, e eu moro bem no centro da cidade, e tem um restaurante que costumeiramente minha esposa e eu vamos ali pegar uma marmita, um marmitex. É mais rápido, mais fácil, mais barato. E quando eu havia saído com a minha marmitex, minha esposa e eu, nós paramos na esquina para conversar com um amigo que apareceu. Não me lembro bem agora quem foi, não me recordo, mas o que eu me recordo bem e que eu quero relatar é que surgiu um rapaz relativamente bem vestido, não estava com roupas rasgadas, não estava cheirando mal, mas era uma pessoa numa situação de rua. Era um rapaz que nos cumprimentou, me cumprimentou: boa tarde, o senhor me perdoe fazer isso com o senhor? Não, por favor, eu estou numa situação de dificuldade, eu estou com fome, eu não estou lhe pedindo dinheiro, mas eu gostaria de comer alguma coisa. E eu ali com a minha marmitinha na minha mão, já pensando em chegar em casa e comer aquela comida gostosa. É um restaurante mineiro aqui na cidade de Londrina, e eu sabia que ali a comida era bem gostosa. Então o que eu fiz? Falei: olha, vem aqui comigo, o restaurante fica bem próximo, na verdade ficava uns 20 metros, e ali você entra comigo e escolhe a comida que você quiser. Chegamos até a porta desse restaurante mineiro e ele parou. Eu entrei e ele ficou parado do lado de fora. Ele não entrou no restaurante. E aí eu insisti: venha, pode entrar, por favor. E ele não entrou e olhou para o caixa aonde ficava o proprietário. E eu entendi que aquele proprietário já havia colocado aquele rapaz para fora em outras ocasiões. Por quê? Ali ele não era bem-vindo, ali ele não deveria frequentar, isso na ótica do proprietário do restaurante, porque era um morador de rua, não estava bem vestido, não tinha dinheiro e ele não era bem-vindo naquele local. Muito pelo contrário, ele estava sendo rejeitado daquele lugar. Aquele jovem já não contava com a família, já não contava com amigos, e a sociedade também o queria longe. Eu fui até a porta, peguei em seu braço, cumprimentei o dono do restaurante, disse que ele era meu convidado e pedi para que fizessem uma marmita a melhor possível para aquele rapaz. Ele ficou muito alegre, se sentiu bem
depois que pegamos a marmita, paguei e nós saímos, e eu não sei o que é que aconteceu com ele, mas sei que Deus tem um projeto e deve com certeza ter feito algo na vida daquele jovem. Ele ali foi rejeitado. Voltando para o texto, também encontramos um homem que não era mais bem-vindo no meio da sua família, tal qual esse jovem aqui na cidade de Londrina. Também o homem de Gadara não era mais bem-vindo entre os antigos amigos, que por certo ele tinha, ou teve, e também não podia mais frequentar o local aonde ele deveria ter trabalhado antes que aquela legião de demônios, ou 6.000 demônios, entrassem em seu corpo. Aqui, de início, amados, já podemos aprender o quanto é importante a vida espiritual de um homem e de uma mulher. O porquê que temos que estar ligados na videira, falaremos disso agora, e o quanto é importante ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor. Aqui nós podemos aprender isso. Agora, com certeza, nós podemos entender melhor quando Jesus falou sobre a videira e usamos lá de João 15. Ou seja, se quisermos ter os cuidados e a proteção de Deus, a proteção do leão da tribo de Judá, se você e eu quisermos usufruir da armadura espiritual, do capacete, da espada, da couraça, do cinturão, do sapato, né? Se nós quisermos adentrar no esconderijo do Altíssimo, precisamos estar ligados a Cristo. Por que falamos isso? Porque aquele homem do texto, o gadareno, ele morava na região de Gadara, que é a atual Jordânia. E este povo, gadarenos, era pagão. Ele acreditava em falsos deuses. E também havia uma parcela da população que não acreditava em nada, eram ateus. Eles não acreditavam no Deus de Israel e muito menos em Jesus. Por isso, exatamente por isso, por não serem judeus, serem pagãos e ateus, é que eles criavam porcos para fornecimento de quem? Dos romanos. Eles forneciam carne suína para os romanos que estavam em todo aquele território da Judéia, aonde se encontrava Jerusalém. Nós temos que lembrar que os judeus não criavam porcos e muito menos comiam a comida deste animal. Vamos lembrar disso, o que mostra, mais uma vez, que os gadarenos eram pagãos. É assim, por ser pagão, ou fazer parte de um povo pagão, que seguia falsos deuses ou que não acreditava em nada, aquele homem estava facilmente à mercê da ação demoníaca. Por isso que eu volto a dizer, é importante estarmos ligados na videira verdadeira para que não tenhamos esse risco em nossas vidas. Amados irmãos, não vamos declinar, não vamos abrir mão da proteção do Senhor em relação a nós, de você, da tua família, dos teus negócios. Deus é a nossa salvação e nele teremos confiança e não temeremos. Conforme Isaías 12, verso de número 2. Ali está escrito: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Assim, isto posto, devemos colocar tudo, absolutamente tudo, diante do Senhor, confiantes no nosso bom pastor, que tem poder sobre principados e sobre potestades, conforme está estabelecido ali em Mateus 28, verso de número 18. E o que é que está escrito ali? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluias!
Assim, amados, Ele detém todo o poder e autoridade, absolutamente sobre tudo, inclusive sobre você. Então, por que às vezes essa tristeza? Por que então esse desânimo? Alegra-te, anima-te, alegra-te e anima-te no Senhor teu Deus. Amém? Assim, voltando para o Gadareno, o personagem principal depois de Jesus, lógico, o nosso personagem principal dessa passagem em Lucas, o homem gadareno, ele foi rejeitado. E ninguém, absolutamente ninguém, via mais qualquer esperança que pudesse um dia aquele homem voltar à vida normal que com certeza ele teve. A sua família, muito provavelmente esposa e filhos, só podiam enxergar o futuro sem a presença deste homem como marido e como pai. Também, muito provavelmente, os antigos amigos também achavam que nunca mais poderiam conversar e se relacionar com o que agora era um trapo humano, nu e habitando entre túmulos. Ele andava pela cidade, a leitura nos traz que ele ia até a cidade, de quando em quando amarravam os seus braços, as suas mãos com correntes, ele arrebentava aquilo, o demônio lhe dava uma sobreforça muito maior do que a força humana natural, ele arrebentava tudo aquilo, aquelas correntes, ninguém conseguia segurá-lo, a não ser Jesus, né? E aquele homem, ele saía fugindo pelos desertos e ia se esconder no meio dos túmulos. Misericórdia. Então as pessoas olhavam aquilo tudo e cada vez mais ele era rejeitado, porque ninguém via qualquer esperança de que pudesse mudar isso na vida daquele homem. É muito triste quando as pessoas olham e não encontram mais esperança, porém Jesus é a nossa esperança. Em nome de Jesus, vamos nos alegrar porque Ele transformou as nossas vidas e Ele quer transformar a vida de muitas outras pessoas que possivelmente possam estar ouvindo essa rádio, a transmissão, e precisam de algo novo na sua vida. Amigos, eu confesso diante de tudo isso, confesso do fundo do meu coração que de uma forma ou outra eu também já fui uma espécie de gadareno para amigos, para a minha família e para a sociedade. Talvez não passei pela situação extrema desse homem gadareno, por isso que eu disse que de uma forma, de alguma espécie, eu também representava esse gadareno. E por que eu falo isso? Porque passei por uma fase na minha vida onde poucas pessoas, ou quase ninguém, acreditava em mim. Ou pessoas que achassem que eu pudesse ser alguma coisa boa nessa vida. Muitos diziam, você nasceu para ser derrotado. Muitas pessoas diziam, você não vai dar nada na sua vida. E confesso mais uma vez que em muitas ocasiões nem mesmo eu acreditava em mim mesmo. Então por isso que eu representei a figura desse gadareno em algum momento da minha vida. E talvez alguém também agora, ouvindo tudo isso, esteja se reconhecendo na pessoa desse triste homem rejeitado, sozinho e fadado à derrota. Mas a situação não ficou desse jeito. Assim como o gadareno, espiritualmente falando, no sentido estrito, espiritual da palavra, eu vivia nu espiritualmente, longe de Deus, sem conhecer Jesus de perto, apenas ouvindo falar sobre Ele, mas sem qualquer comprometimento. Eu estava igual Jó, quando ele, lá no capítulo 42, virou-se para Deus e disse, olha, eu te conhecia de ouvir
falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu ouvi falar de Jesus, e muitas pessoas ouvem falar de Jesus, acreditam em Jesus, sabem que Ele existe, mas não mantêm nenhum vínculo ou comprometimento com Jesus. Assim, apesar de, naquela época, morar com a minha mãe num apartamento no centro da cidade, na verdade, aquele meu estilo de vida indicava que eu estava morto, espiritualmente falando, e vivendo em sepulcros. Sepulcros esses representados por mesas de bar, cigarro, envergonhado, eu digo, leitos de motéis, me envolvendo com mulheres, relacionando-me com pessoas tão mortas espiritualmente como eu me encontrava. Aliás, quem vive no sepulcro é morto, e eu estava morto. Nunca fui de me embebedar, também nunca usei drogas, mas eu era um gadareno nu e morto, e eu nem sabia disso. Contudo, ainda bem por isso, amados, que Jesus, Ele é misericordioso. O texto mostra que o nosso Cristo, nosso Jesus, ainda do lado, lá de Jerusalém, após andar de cidade em cidade, de vila em vila, vai lá em Lucas capítulo 8, lá no início 1, verso 1, e dá uma lida, você vai achar interessante essa história. A Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, fazendo a sua obra gloriosa, aleluias, a obra do Pai aqui na face da terra. E após curar e libertar muitas pessoas, entre elas Maria Madalena, aquela que saiu 7 demônios, e do gadareno saíram 6.000, imagine. Então ele libertou Maria Madalena, ele pregou sobre a semeadura em vários tipos de terreno, aquela semente que cai junto da pedra, uma terra um pouquinho fofa, mas que é rasa. Você sabe qual é aquela passagem. Ele pregou sobre isso. Ele não conseguiu se encontrar com a sua família por causa da multidão que se aglomerava ao seu redor em busca de um milagre, muito embora, venhamos e convenhamos, a maioria que estava ali fosse apenas gente curiosa, igual aquele povo que estava junto da mulher do fluxo de sangue. Muitos tocaram e nada aconteceu, mas quando aquela mulher do fluxo tocou com fé, Jesus falou: opa, alguém me tocou de forma diferente, porque saiu poder ou virtude de mim. Então fica claro que muita gente ia até Jesus apenas por curiosidade, para conhecê-lo, mas poucos tocavam com fé. E que nós possamos também aprender, vamos aproveitar esse momento para aprender que precisamos tocar com fé em Jesus. Tem que sair virtude dele, aleluias, não apenas de forma curiosa. Mas, dando continuidade aqui, depois de tudo isso, Jesus ele informa aos seus discípulos que seria necessário irem até o outro lado do lago de Genezaré. Jesus, ele já sabia que aquele homem de Gadara, desprezado, rejeitado, nu e se escondendo nos túmulos, aquele homem precisava de uma mudança de vida, ele precisava de uma libertação, aquele homem precisava um encontro com o dono da vida. Você conhece alguém que precisa disso? Que se sente desprezado, rejeitado? Que precisa de alguma coisa nova? Saiba que o dono da vida, Jesus Cristo, está bem presente para todo aquele que invocar o seu nome. Amém? Aleluias. Então Jesus também me conhecia, assim como ele de longe conheceu o gadareno, a situação do gadareno e a necessidade do gadareno. Voltando um pouquinho para a minha história, Jesus também conhecia as minhas necessidades, as minhas tristezas, e ele sabia que eu precisava mudar algo muito rapidamente na minha vida, senão eu também morreria.
não somente no espírito, mas também na própria carne. A tristeza era muito grande, a dificuldade era muito grande, a rejeição era muito grande, e eu estava carregando um peso excessivo sobre as minhas costas, tal qual o homem de Gadara. E talvez, tal qual algumas pessoas já passaram por isso em suas vidas, ou talvez estejam passando. Mas presta atenção nessa meditação que você vai encontrar um final feliz para todas as coisas. Então Jesus, ele sabia o que o gadareno precisava, e na agenda do céu ele marca um encontro com aquele homem. Assim como ele marcou um encontro comigo, eu me mudei para Foz do Iguaçu, dia 11 de janeiro de 93, cheguei em Foz do Iguaçu, porque Jesus já havia marcado na agenda dele um encontro comigo. E esse encontro aconteceu efetivamente no dia 24 de abril de 1993. Deus sabe como faz, viu, irmãos? Amados, querida, Deus sabe como faz. Pode ter certeza disso. Então, lá em Foz, no dia certo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, eu aceitei os cuidados e a salvação de Cristo. E Jesus, ele conhece a miserabilidade do homem. Ele conheceu a miserabilidade do gadareno, conheceu a minha miserabilidade, conheceu a sua, e ele conhece também de pessoas que estão me ouvindo agora. Ele te conhece melhor do que você possa imaginar. Amém? Então ele conhece. Ele sabe exatamente o que cada um de nós efetivamente precisa. Não o que queremos, mas efetivamente o que precisamos. E o primeiro passo é sempre dele. No meu caso foi ele, no caso do gadareno foi dele. E muitas pessoas que estão ouvindo agora vai se relembrar que o primeiro passo, aleluias, nessa caminhada no Evangelho de Cristo aqui na face da terra, o primeiro passo foi dele em direção a você. E pessoas que estão ouvindo agora e que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, saiba que o primeiro passo, Ele está dando o primeiro passo, talvez o segundo, o terceiro, e te chamando insistentemente, porque Ele te ama e Ele quer também resgatar você. Aleluias! Irmãos, Jesus, o nosso irmão mais velho, Ele tem prazer, Ele tem alegria em revelar para nós, para nós, tudo que o Pai revela para Ele. Ele não esconde. Tudo que o Pai mostra para Ele, Ele revela para cada um de nós. Ele tem prazer e alegria em fazer isso. E eu sei, pelo Espírito Santo, posso falar isso, pelo Espírito Santo, que pessoas agora estão passando por dificuldades, tristezas, desesperança. Mas saiba que Jesus, Ele não quer simplesmente chamar você ou a mim de servos, mas Ele está te chamando de amigo. Ele te chama, você é meu amigo, eu sou teu amigo. E Ele escolheu você, Ele nos escolheu. Para quê? Para sermos ovelhas do seu pasto, do seu aprisco, para irmos e darmos frutos no Espírito. Então alegre-se, Ele te chamou, ouça a sua voz, não feche os seus ouvidos. Ele te chama, Ele quer, aleluias, que você faça parte do aprisco. E Ele diz: ei, eu sou teu amigo e eu vou te chamar de meu amigo. Aleluias. Ele não quer ninguém nu espiritualmente e vivendo como morto em sepulcros. Cristo, Ele tem uma vida em abundância para todo aquele que invocar o seu nome. Amém? Inclusive para você que está ouvindo agora e precisa de uma mudança, de uma transformação grande, firme e forte na sua vida. Creia tão somente e alegre-se nessas promessas. Amém? Amigo, querida irmã, o Senhor, Ele entende a situação degradante do homem. Jesus entendeu a situação daquele gadareno. Sabe por quê? Porque o Senhor também foi rejeitado. E um dia, quero compartilhar isso com cada um de vocês, eu ouvi uma oração que mexeu muito no meu coração. Mexeu comigo. Aquele pregador, há muitos anos atrás, lá em Foz do Iguaçu,
ele orou mais ou menos assim: Senhor, eu sei que Tu me entendes, Tu me conheces, e eu sei disso porque você, Jesus, ele disse bem assim, você, Jesus, já foi homem em carne e osso aqui na face da terra, igual a todo mundo que está aqui. Ele falou bem assim, com palavras simples. O Senhor já veio aqui para a face da terra em carne e osso, igualzinho a nós. O Senhor passou fome, o Senhor passou frio. Jesus, o Senhor também não teve onde reclinar ou encostar a sua cabeça, conforme está em Lucas 9, verso 58. Eu sei que o Senhor sofreu, o Senhor chorou, o Senhor também sorriu, o Senhor comeu com seus discípulos no meio do povo, o Senhor se relacionou, igual todos nós fazemos aqui na face da terra. E é por isso que o Senhor pode entender o que eu estou passando agora. Eu achei tão bonita aquela oração, porque realmente Jesus, ele entende a cada um de nós, seja qual a situação que estejamos passando, de alegria ou de tristeza, de esperança ou desesperança, de dor, de angústia, de medo, porque ele passou todas essas coisas. Porque mesmo sendo Deus, ele veio à face da terra como homem, então ele sabe exatamente como você e eu enfrentamos as dificuldades. É por isso que o Senhor pode entender tudo aquilo que nós passamos. Assim, nós devemos ter em mente, jamais esquecer disso, que Jesus sabe exatamente o que sentimos no momento de tristeza, de angústia, de dor, de falecimento, de enfermidade, de medo. Falei medo? Vou falar novamente medo. No momento em que passamos por uma traição, ele também foi traído. Quer mesmo saber o que Jesus sentiu? Quer mesmo, amado irmão? Então vamos lá em Isaías 53. Jesus, ali o nosso profeta irmão Isaías, já havia declarado que era um homem desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de nós, quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. Jesus era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Às vezes as pessoas não fazem caso algum de nós. Jesus também passou por isso que ele te conhece, ele sabe o que você sente. Verdadeiramente, o que aconteceu? Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Ele sabe quando sofremos por causa de uma enfermidade, porque ele levou sobre ele as dores da nossa enfermidade. Nós o reputamos por aflito. Então aquela aflição que nos atinge, Jesus também conhece, porque ele também passou por aflições. Ele foi ferido de Deus, oprimido. Você que está aí opresso, passando por uma opressão, Jesus também passou por opressão. Por isso que ele entende quando você chora de dor, você está aí numa depressão, você está numa crise de ansiedade. Ele também foi oprimido, ele conhece exatamente todos os sintomas, e é por isso que ele pode curar, aleluias, aquele que clama e pede, porque ele sabe exatamente aquilo que você está passando, aleluias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, tudo ali em Isaías 53. Amados, e por passar tudo isso por mim e por você, que não éramos merecedores, fazíamos igualzinho estava escrito aqui, olha, escondíamos o rosto dele, não queríamos saber dele, mas mesmo assim, não querendo saber dele, ele passou por você e por mim tudo isso, para que hoje pudéssemos ser mais do que vencedores, amém? Então por tudo isso é que ele nos entende e sabe o que é a dor de uma rejeição, a dor do abandono e a dor do desprezo. Eu sei que pessoas estão ouvindo e passando exatamente essa situação na sua vida. Ele sabe porque ele passou, e é por isso que ele tem o remédio para a tua alma. Sabia também que a própria família de Jesus não acreditava muito nele?
nem mesmo seus vizinhos que o desprezaram. Lá em Marcos 6, verso de número 3, confirma lá. Alguém escreveu ali, não é esse o carpinteiro? O carpinteiro está dizendo que é Jesus, filho de Deus, é o carpinteiro, filho da Maria, conhecia ele andava aqui, caiu aqui um dia aqui, machucou o joelho. Eu me lembro aqui desse menino aqui, irmão do Tiago. Lembra do Tiago? O Tiago um dia veio aqui em casa, é aquele menino ali, o Jesus, irmão do Tiago, irmão do José, do Judas, do Simão, é esse mesmo. Ué, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ele está dizendo que é filho de Deus. E pior, a Bíblia diz em Marcos 6,3 que eles ficavam escandalizados por causa de Jesus. Eles se sentiam escandalizados. Então, amados, quantas pessoas que já passaram pelas nossas vidas, por mim e por você, e não acreditavam que algo de bom poderia acontecer conosco, falaram o mesmo de Cristo e se escandalizaram por causa dele. Por isso é que Jesus, ele entende exatamente o que passamos, pois ele foi experimentado como homem e passou pelas mesmas situações. Ele conhece a dor, emoções, já falamos isso, mas eu quero relembrar e frisar. Ele passou por angústias, desilusões. Sei que pessoas estão passando por isso agora, mas saiba também que por saber de tudo isso, de ter passado por tudo isso, saber exatamente como é o homem passando por essas situações, é que ele pode mudar histórias, ele pode dar novos começos, e ele também pode transformar enredos finais na vida daqueles que confiam nele, em todos aqueles que clamam pelo seu nome. Ele é aquele que muda o início não foi muito bom, ele pode mudar. Ele pode mudar a rota da vida e pode mudar também o enredo do final. O diabo, o inimigo, ele pode ter lançado um final não muito bom, um final de tristeza, de angústia, de dor, mas o Senhor, ele pode transformar, mudar essa história numa história de alegria, de paz, de tranquilidade, aleluias, porque ele é Deus, aleluia. Simplesmente temos que confiar nele. Então confia nele em nome de Jesus. Uma outra situação desse texto, do capítulo 8 de Lucas, a passagem dá conta que Jesus, ele andou de cidade em cidade, atendendo a todos que vinham até ele. Ele libertou, curou várias mulheres, inclusive Maria Madalena, vários homens, pregou. Mas o texto também mostra um Jesus que saiu no meio do seu povo para trazer vida e liberdade no espírito para um homem pagão que estava longe, do outro lado do lago de Genezaré, no meio de um povo que adorava falsos deuses. Jesus não rejeitou o gadareno, e Jesus em nenhum momento nos rejeitou ou rejeita você, aleluias. Um dia ele olhou para a nossa vida de miséria, nossa vida de pecado, e ofereceu a sua salvação através do ato de sacrifício naquela cruz, aleluias. A Bíblia diz que antes mesmo de nascermos, ou melhor, antes mesmo de sermos gerados no ventre da mãe, ele já nos conhecia, aleluias. E é por isso que ele olhou para nós e nos ofereceu a salvação através da morte e morte de cruz. E glórias a Deus, pois ele nos amou ao ponto de se entregar por cada um de nós. Enquanto o mundo pode nos rejeitar, ele se entregou por amor, aleluias, conforme Gálatas 1, verso de número 4, que ali está escrito: o qual se deu a si mesmo. Ele não foi obrigado, ele foi e se deu a si mesmo por nossos pecados,
Para quê? Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Agora, se Ele não nos rejeitou, isso é importante. Se Ele não nos rejeitou, aqui nós temos um pequeno adendo aqui, uma notinha, como diz um pregador, uma nota de rodapé. Nós temos a tendência de querer olhar para nós e as nossas necessidades, mas aqui Ele nos ensina alguma coisa. Se Ele não nos rejeitou, por que é que nós, em muitos casos, ou vários casos, rejeitamos outras pessoas? Jesus olhou para um homem pagão de um outro povo, não mediu esforços para levar a salvação até ele. E por que muitas das vezes nós rejeitamos e desistimos de outras pessoas? Achamos que não há mais jeito para aquele filho rebelde, talvez não há mais solução para aquela filha desobediente, aquele marido beberrão e que vive na prostituição, brigando, gritando. Quantos pais que simplesmente rejeitaram seus filhos, amaldiçoando ao invés de abençoar? Oh, Jesus! Aquele conhecido lá da empresa, talvez um vizinho, que rejeitou a palavra que você levou até ele, que brigou com você e ainda disse: olha, não me fale mais nada de Deus, porque eu não quero saber disso. E assim nós rejeitamos e desistimos dessas pessoas. Não façamos isso, muito pelo contrário, que nós continuemos orando pelos filhos rebeldes, as filhas desobedientes, os maridos beberrões que estão na prostituição, as esposas que estão traindo. Continuemos firmes e fortes, orando e jejuando por aqueles que dizem que não querem nada com a palavra. Vamos levar a palavra para o mundo e principalmente que venhamos dar um bom testemunho para o mundo. O mundo está olhando para você e está olhando para mim. Talvez eles dizem que nos desprezam, e nos desprezam com palavras e com atos, mas saiba que o mundo olha para você, ele vê algo diferente sobre você. Amém? E é por isso que temos que dar um testemunho de cristão genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito Santo de Deus. O profeta passava no meio de uma cidade e uma mulher que não o conhecia, nunca tinha falado com ele. Aquela mulher vira para o marido e diz: eu tenho certeza absoluta que aquele homem é um santo homem de Deus. Por quê? O jeito que ele se trajava, o jeito que ele falava, o jeito que ele se comportava, aleluias, denotava, transmitia que ele era um cristão, um crente, aleluias, um homem de Deus. Naquela época não tinha Jesus ainda, ele era um homem de Deus verdadeiro, aleluias. É isso que o mundo tem que ver em você e em mim, um homem de Deus genuíno e verdadeiro. Jesus nunca desistiu de nenhum de nós. E Ele conta conosco para que mais e mais pessoas sejam atingidas pelo poder do Evangelho. Então, vamos perseverar até quando? Até o fim. Até quando Jesus voltar à sua segunda vinda para buscar a sua igreja, ou no momento da nossa partida através da morte, mas que venhamos perseverar até o fim. Não esqueça, o mundo ele olha para você e ele enxerga coisas diferentes. Ele tem que enxergar Jesus na tua vida. Amém? Se nós voltarmos para o texto rapidamente, o nosso tempo está correndo muito rápido. Jesus ele nunca mediu esforços para acolher quem quer que seja. Nesse sentido, Jesus, o nosso irmão mais velho, ele não mediu esforços para fazer essa obra de libertação junto ao gadareno. Veja que não foi algo fácil não. Ele precisou atravessar um lago. Não foi como atravessar uma rua ou pegar um ônibus e ir de um lado ao outro da cidade. Naquela época não tinha ônibus, mas não era simplesmente subir numa carroça ou num animal e atravessar a cidade.
Jesus, pelo Espírito Santo, ele sabia exatamente o que tinha que fazer, na hora que tinha que ser feito, no local certo. E o mesmo acontece conosco. Ele tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre você e sobre a minha vida. Então, voltando ao texto, se efetuarmos a leitura do verso 22 de Lucas 8, veremos que ali está registrado assim, que num daqueles dias ele entrou no barco, isso do lado de Jerusalém ainda, e foi para a outra margem do lago. Eu quero lembrar, para aqueles que ainda não sabem, que o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ele tem 22 quilômetros de comprimento e mais ou menos de 14 a 15 quilômetros de largura. Não é uma travessia fácil e muito menos rápida, ainda mais se nós considerarmos que não havia motor para aquela época. Era tudo na base do remo e das velas. E tanto é verdade que não foi tão rápido que Jesus chegou a dormir na viagem. Estava cansado, ele tinha pregado, mas ele dormiu porque havia um bom tempo, ou tempo disponível para isso, porque a viagem não era de 20 minutos, 30 minutos. Lembrando ainda que ele teve que enfrentar uma tempestade no meio do caminho. Aleluia. Mestre, vamos perecer. E o nosso Cristo mais uma vez mostra o seu poder. Acalma-te, água, tempestade, vento aí, fica quieto, e fez-se bonança e todo mundo ficou maravilhado. Esse é o nosso Jesus, esse é o poder de Cristo. E ele precisou fazer tudo isso para poder chegar lá em Gadara. Então ele passou por tudo isso para encontrar o gadareno, que também não mediu esforços, nem por mim e nem por você. O que será que Jesus fez para encontrar você? Eu sei exatamente o que ele fez para me encontrar, e eu dei trabalho para Jesus. Eu dei trabalho para Jesus. Mas Jesus, ele fez o que tinha que ser feito na hora certa, no momento certo, e ele também faz por cada um de nós. Então ele passou tudo isso para encontrar o gadareno, não mediu esforços por mim e por você, e chegou mesmo a enfrentar uma morte numa cruz, para que você e eu hoje tenhamos a sua vida dentro de nós, através do Espírito Santo, e uma certeza da eternidade junto ao Pai, na cidade santa, Jerusalém celestial, que é destinada somente aos que vencerem e somente aos que permanecerem fiéis até o fim. Ele não mediu esforços por você, então não meça esforços, vá até o fim, seja fiel até o fim e tenha direito à coroa da vida, conforme está registrado em Apocalipse 2, verso de número 10. Por fim, nosso tempo está se encerrando. Interessante que Jesus libertou aquele homem, mais 6.000 demônios, ele não estava mais nu, agora ia voltar para sua casa, para o meio da sociedade, depois da obra feita. Interessante que aquele homem gadareno, o homem de Gadara, agora ele queria seguir de perto a Jesus Cristo. E quem é que não gostaria, depois de uma obra maravilhosa dessa, de estar lá no lodo, nu, no meio dos sepulcros, afastado de tudo e de todos, depois de um encontro glorioso, maravilhoso, uma mudança de vida transformadora que aconteceu com esse homem? Quem é que não queria ficar seguindo Jesus bem de pertinho? E aquele homem, ele quis seguir Jesus, ele pediu. Mas o verso 39 que foi lido dá conta que Jesus, ele tinha outros planos para aquele homem. E qual era o plano? Voltar para casa. Jesus sabia que o efeito da volta dele para casa, aleluia, junto aos familiares, dos amigos, talvez dos antigos patrões, para testemunhar tudo aquilo que havia acontecido com ele, teria um efeito grandioso. Quantas pessoas lá de Gadara, que por causa desse testemunho aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, nós nunca iremos saber. Mas tenha certeza que algo glorioso aconteceu. Amém? Então ele voltou, testemunhou tudo aquilo que Cristo havia feito
por ele ali no cemitério. Quanta história aquele homem tinha para contar. Você já parou para pensar nisso? Com certeza ele falaria de como era a sua vida antes de ser dominado por 6.000 demônios. Aonde ele morava, ele contaria sobre a sua família, relembraria talvez histórias junto aos seus amigos. Você lembra disso? Quando aconteceu aquilo? Por certo, ele voltaria ao seu local antigo de trabalho, iria conversar com seu ex-patrão o que havia acontecido, agora com detalhes. Talvez alguém lhe perguntasse como era viver no meio de túmulos, como ele fazia para arrebentar as correntes. Porém, de tudo isso, o testemunho mais importante que ele tinha que dar foi exatamente sobre a chegada daquele homem especial, o homem de Nazaré, o iluminado, o Filho de Deus, aleluias, o conselheiro, o Deus forte, aquele homem que mudou a sua vida, que apenas com a autoridade da sua palavra o libertou das trevas e restituiu a sua vida em todos os sentidos. Amados amigos, irmãos, você e eu também fomos chamados para sermos testemunhas. Precisamos testemunhar o que Cristo já fez por nós, os milagres, os livramentos, as curas. O mundo precisa ouvir o que Cristo pode fazer, e o mundo precisa ver em mim e em você, em cada um de nós, o que Jesus ainda opera nos dias de hoje. Seja um instrumento da operação de Jesus Cristo nos dias de hoje. Aleluias! Lá em Atos 1, verso 8, estabelece que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária ou Samaria, e até os confins da terra. Quem sabe esse confins da terra seja na cidade que você está morando? É aí que você tem que testemunhar, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não queira ser uma testemunha sem ter o que falar. Não queira ser uma testemunha sem ter visto coisas grandiosas acontecerem. Mas para isso tenha o Espírito Santo sobre a tua vida. Sejamos então testemunhas vivas de Cristo aonde estivermos. Amém? Vamos orar para encerrar? Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Que venhamos aprender com esse testemunho do homem de Gadara. Ele foi rejeitado, mas o Senhor é aquele que resgata o rejeitado e o ama, papai. E ainda o transforma em testemunha viva do teu poder, papai querido. Que sejamos testemunhas vivas de tudo aquilo que o Senhor já fez em nós, Pai. Eu abençoo o Brasil, abençoo em nome de Jesus os políticos, os juízes, que eles venham ser alcançados pelo poder do teu evangelho. Que os corações desses homens sejam transformados, que o espírito da mentira, da maldade, do engano caia por terra, o espírito da corrupção caia por terra agora em nome de Jesus, e que o poder do teu evangelho caia sobre essas vidas, Senhor. Visita os leitos de hospitais, visita os teus obreiros, por mais distante que estejam, seja com eles através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, visita as pessoas de rua, as crianças, a terceira idade, papai, os presídios. Visita o pastor João Alves e todos os ouvintes da rádio Mateus 6:33. E assim, amados, mais uma vez, com alegria imensa, me despeço, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa rica oportunidade. Me despeço e desejando a cada um de vocês uma semana vindoura abençoada e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.